Vou falar um pouco para vocês do Brasil, do que eu estou vendo desse cenário econômico e político e para mostrar em especial por que isso me preocupa bastante, tá? Essa aqui é uma charge que saiu na revista Dinheiro no último domingo, na 0 hora. Então, o Brasil e as suas pedras no caminho, a inflação, um estado gigante e um descontrole de contas públicas. O que a gente tem visto no Brasil? Uma situação em que o endividamento público tem aumentado enormemente. Passa já de 2 trilhões de reais. Então, quando, por exemplo, a gente vai pensar em investir em título público, é uma boa alternativa? Bom, um fundo de renda fixa compra título público e te cobra uma taxa de administração. Então, se você for comprar título público via banco, você vai fazer através de um fundo de renda fixa que vai comprar esses títulos públicos. Você pode excluir essa participação no banco e comprar por conta própria. Ok, ótimo até esse ponto, mas desde que no futuro esses títulos públicos você consiga cobrar por eles. Aí é o que aconteceu na Grécia, o que já aconteceu na Argentina, em outros países, quer dizer, que chega lá na frente uma situação em que o governo vai muito mal no descontrole de contas públicas, tudo isso pode virar o quê? Virar pó. E em especial isso preocupa muito porque todos nós de alguma forma investimos em título público. Por exemplo, se você tem um plano de previdência privada, que é um dos aspectos que eu dou orientação, o que o fundo de previdência privada compra? Título público. Então, se os títulos públicos não tiverem liquidez, não tiverem valor lá na frente, todos nós vamos nos dar mal. O estado gigante, justamente o fato de que a gente tem visto que um aumento no gasto público enorme, muito maior do que o crescimento da nossa economia, não há um compromisso de diminuição do tamanho do Estado, 39 ministérios, não sei quantos cargos de confiança, uma série de gastos. Então, como é que você vai espremer? Vai espremer na outra ponta, a carga tributária é gigantesca. Né? Então, tudo isso vai nos conduzindo a uma situação difícil em especial para quem? Para quem tenta empreender, para quem tem que pagar essa conta. Vou colocar alguns detalhes para vocês aqui. O Brasil tem a maior dívida bruta entre os BRICS. O que o governo faz hoje? Ele gera dívida, joga essa dívida via BNDES para que o governo então repasse aos seus escolhidos. Com isso ele distorce o mercado de capitais, porque fica muito menos vantajoso para uma empresa buscar mercado de capitais e muito mais vantajoso buscar auxílio do BNDES. E o endividamento bruto dele vai aumentando de uma forma gigantesca. Ele alega o governo que o endividamento líquido não mudou. Ora, não mudou, mas imaginem vocês o seguinte, imaginem que vocês compraram uma casa, um carro, um helicóptero, vocês têm uma série lá de, aspas, ativos e vocês têm uma série de obrigações. Para que isso tudo possa no futuro, quando você tentar buscar mais crédito ser verdade, você vai ter que comprovar que você tem capacidade de pagamento. Então, o aumento do endividamento bruto, ele vai provocando uma situação em que o mercado cada vez mais desconfia do governo. Essa nossa dívida de 2 trilhões e tantos, mais de 2 trilhões de reais, ela é vencida, se você olhar no site do Tesouro Direto, 45% em 2 anos. Então imagine a dificuldade que o governo do Brasil tem para rolar essa dívida. E no mercado, o que acaba acontecendo? O governo tenta corrigir, por exemplo, a inflação, aumentando o juro. O juro aumenta não simplesmente para conter a inflação, mas em especial porque o nosso risco é muito grande. Então, isso aqui é um trecho que apareceu numa revista Veja. O governo tenta atingir um superávit primário, tem uma meta, atingiu lá de 75 bilhões de reais. De tudo que o governo ganha, de tudo que o governo gasta, tem um ferro aí de 200 bilhões. Ou seja, ele não consegue nem girar toda a sua dívida. Ele está cada vez devendo mais. Ou seja, a situação vai ficando cada vez mais delicada. 75 bilhões é supostamente a economia que ele faz para pagar juros. Só que boa parte dessa economia vem de que se chama contabilidade criativa. Quer dizer, você começa a adiar o reconhecimento de despesas, reconhecer algumas receitas que são extraordinárias, e isso tudo vai gerando para o mercado insegurança. Agora, para quem fica chateado comigo, diz, poxa, Eduardo, está levando muito para o lado político, está criticando muito o governo, eu digo isso aqui, ó, a carga tributária no Brasil beira já os 40% desde muito tempo. Quer dizer, isso não é uma coisa deste governo, é uma coisa que vem há muito tempo. O perfil da política econômica do Brasil de muito tempo é de um Estado grande demais, intervindo demais. Então, o desafio é governos com compromisso de diminuir o tamanho do Estado, de facilitar a liberdade econômica e assim motivar o empreendedorismo. 1/4 da população brasileira está inadimplente. O que a gente começa a ver? As pessoas cada vez mais inadimplentes
baseando a sua suposta qualidade de vida em consumo. Consumo esse que, se a gente for considerar, é muito mais caro para qualquer um que compra nos Estados Unidos. Os produtos lá custam, às vezes, 2, 3 vezes mais barato do que aqui, a renda lá é 5 vezes maior, além do que você vai parcelar com um juro gigantesco, pelo menos o efeito disso a longo prazo é devastador. Então, não é só as pessoas que estão extremamente endividadas, as empresas começam a ficar endividadas, e nessa hora fica aquela coisa, quem consegue crédito dos bancos públicos. Para vocês terem uma ideia, hoje, mais de 50% do crédito que existe hoje é via bancos públicos, BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, né? Então, isso tudo vai gerando uma situação bastante desconfortável. Quer dizer, empresas devem, pessoas devem, governo deve, como é que essa conta vai fechar lá na frente? Concursos abrem 14 mil vagas, salários até 25 mil reais. Então, isso aqui é um debate que eu procuro ter sempre numa boa com os meus amigos, com todas as pessoas que estão atrás de concurso público. Qual é o nosso papel? Motivar as pessoas pelo empreendedorismo. Eu conheço amigos, pessoas boas, corretas, eficientes, mas que desistiram do sistema, chegaram e disseram, olha, para mim não dá, eu vou estudar, eu tenho condição e eu vou passar no concurso público. Aí eu pergunto para você, se todos aqui, ou 100 milhões de brasileiros passarem no concurso público para ganhar 10 mil reais, a conta vai fechar? Não vai ter quem pague essa conta. Então o país tem que caminhar num outro sentido, não motivar muitas vezes o jovem que tem condição de empreender, de gerar emprego, a fazer um concurso público. Nada contra quem faz concurso público, é direito dele, mas o problema é o modelo econômico do país desincentivar o empreendedorismo. Aqui, olha só que interessante isso aqui. Uma das coisas certas que o governo fez, faltam muitas reformas por fazer, mas uma das coisas certas é essa reforma na Previdência do setor público, que limita o ganho da mesma forma como no INSS, do setor privado. Isso é óbvio que é só para os novos entrantes, os antigos têm direito adquirido. Mas ao limitar isso, o que o governo diz? Olha, eu quero, para seguir a sua Previdência, você coloca um tanto, eu coloco mais um tanto. Existe uma resistência muito grande de uma boa parte das pessoas dizendo o seguinte, eu não quero porque o governo vai investir no mercado financeiro. Ora bolas, então quando eu tenho garantia que o governo vai me pagar, está bom. Porque o governo, por exemplo, uma aposentadoria integral, eu tenho garantia que o governo vai pagar. Mas como o governo vai pagar? Como é que essa reserva se formou? Para essa reserva se formar, ela tem que ser via formação, capitalização, você tem que investir esse dinheiro. E onde é que ele vai ser investido? No mercado financeiro, títulos públicos, em bolsas de valores, em bancos, ali no mercado o dinheiro vai ser investido. A gente pode definir e questionar regras desses investimentos, mas não tem como, o dinheiro vai ser investido no mercado financeiro. O que parece que nessa hora, aí as pessoas não acreditam no Estado. E um ponto aqui que é muito interessante de se questionar é o seguinte, quando o governo começa a formar a previdência do setor público sobre a sua gestão, ele corre o risco de lá na frente ter 100, 200 bilhões de reais de reservas para gerir de acordo com o seu interesse político ou com o interesse do camarada que está lá na ponta que vai receber o benefício. Então, isso é muito delicado. Isso aqui para vocês refletirem, está lá na fanpage da Petrobras. A Petrobras, como vocês devem saber, anunciou o pré-sal anos atrás, e depois disso vem em queda livre, ela deve estar na mínima histórica de anos e anos. Então tem notícias desse tipo aqui, 3 bilhões euros, aqui eles estão felizes com uma nova captação recorde do mercado europeu. Vocês já viram alguma empresa que anuncia no mercado comemoração porque criou dívida nova? Fazendo marketing de dívida. Outra, o maior supercomputador da América Latina é nosso, olha essa coisa nacionalista, aquele negócio, olha como nós somos bons. Quer dizer, eu pergunto, para que isso? Me lembra o Grêmio, uma época que falava que tinha o melhor ônibus, o melhor site, não adianta para nada. Quer dizer, e esse supercomputador é capaz de evitar toda a suposta espionagem dos americanos? Olha isso aqui, plano de negócio de gestão, 220 bilhões de reais para os próximos anos, de onde é que vai sair esse dinheiro? Outra, 86% é o crescimento da receita operacional líquida. Eles estão comparando eles com outras empresas. Quer dizer, a Petrobras cresce muito mais em receita operacional líquida do que outras empresas no mesmo período. Mas olha que interessante, isso é tudo muita forma de falar. Se fossem falar em números absolutos, certamente cresce menos. Acontece que a Petrobras, produzindo 1,5 milhão de barris de petróleo, se ela crescer 200 mil barris de petróleo, percentualmente ela cresce muito mais do que uma outra empresa, uma Gazprom, que vai produzir 10 milhões de barris diários. Então é muito a forma como isso é dito. 200 bilhões
que a Petrobras precisa para investir. Só para vocês terem ideia aqui, olha, o tamanho da dívida, como vem crescendo a dívida na Petrobras, 260 e tantos bilhões de reais. Se ela tem uma receita anual na faixa de 300 e tantos bilhões e um lucro na faixa de em torno de uns 20 bilhões, vamos simplificar essa análise, não entrando muito no fluxo de caixa, mas eu pergunto para vocês, como é que ela vai ter dinheiro para fazer o resto do investimento? De onde é que ela vai tirar? Então, o que aparenta isso aqui? Que, de novo, o acionista minoritário corre um tremendo risco de ser chamado numa capitalização. Se a ação da Petrobras hoje está valendo R$13, não há como fazer uma capitalização por R$16, R$17, porque o acionista diz o seguinte, por esse preço eu não compro no mercado. Quer dizer, eu compro no mercado, eu não vou, é muito mais barato comprar no mercado, eu não vou fazer essa capitalização. Agora, vamos fazer um exercício para trás. A anterior capitalização foi feita a R$26. E o governo não botou um centavo, porque o governo tem a tal cessão onerosa, tem direito sobre royalties de petróleo que vai ser extraído lá no futuro. Então, o governo não botou um centavo, o minoritário botou dinheiro e no final das contas, como é que essa empresa está caminhando? Só para dar alguns detalhes para vocês do que ajuda a prejudicar a Petrobras. Quando ela precisa comprar componentes, ela tem que comprar componentes do mercado nacional, mesmo que isso seja menos vantajoso do que comprar no internacional. É aquela coisa de protecionismo. Ela forçosamente, incrivelmente, por mais que se diga, nós temos a autossuficiência no petróleo, ela não tem condição de refino. Quem for pesquisar um pouco da história lá da refinaria Abreu e Lima, que curiosamente é uma parceria da Petrobras com a PDVSA, vê o fracasso que é isso. Um projeto que começa com 5 bilhões, já passou de 40, 50 bilhões, e o Brasil continua não sendo capaz de fazer refino. Consequência disso, nós produzimos petróleo, mas somos obrigados a importar combustível. E o governo usa a empresa para não fazer o repasse de preços, gerando inflação, porque assim, como é que eu vou tentar não desagradar milhões de habitantes ou milhões de votos e vou prejudicar lá os 500 mil minoritários, investidores que têm algum dinheiro nessa empresa. Então, isso tudo leva a uma situação muito desconfortável para quem pensa, olhando a empresa como um investidor. Eu não vou dizer para vocês, não há como palpitar, os outros que dão os palpites, vai valorizar 100%, não há como saber o que vai acontecer, mas o dado concreto é que nós temos um governo que se intromete tremendamente na empresa e isso traz como consequência para ela um dado concreto, de que ela não vem bem. Vocês já ouviram muito falar que o Brasil vai se salvar por causa do pré-sal. Eu vou fazer agora vocês pensarem um pouco sobre isso. Isso aqui são reservas, em preto, reservas comprovadas de petróleo, tá? O Brasil tem na faixa de 15 bilhões, se eu tirei de uma revista Veja, para aqueles que criticam a Veja, Veja é contra o governo. Mas essa foi a minha fonte de pesquisa, tá? Então, vamos deixar isso claro. O Brasil tem 15 bilhões de reservas comprovadas de petróleo. Vocês sabem qual é o tamanho do pré-sal, supostamente? As estimativas são entre 50 a 100 bilhões de barris. Tá? Agora, só olhem aqui o tamanho da Venezuela, 300 bilhões. A Venezuela tem muito mais. Eu pergunto para vocês, como é que está a Venezuela? Eu pergunto para vocês, qual é o investidor que se sente confortável, um investidor estrangeiro, de fazer um investimento na Venezuela? Vocês bem devem saber que a situação da Venezuela é dramática. Lá não tem papel higiênico, não tem aquelas filas para tudo que é compra de produtos. Quer dizer, governo intervindo demais, liberdade econômica de menos. A gente vai gerando uma situação na qual o investimento em mercado de capitais, que deveria ser o maior investimento numa economia forte, ele vai diminuindo. Quer dizer, aqueles de vocês que têm negócios, o que deveriam ser motivados para buscar recursos da melhor fonte possível, o mercado de capitais. E o que a gente faz? A gente mostra para o investidor que o mercado de capitais não é um bom caminho ou não é um caminho seguro. A minha frase em relação a isso é o seguinte: um mercado claro, dinâmico, liberal, com regras, incentiva investimento. Um mercado confuso, intervencionista, engessado, obriga a especulação. Então, quando a gente vê especulação, é uma consequência daquilo que o mercado está plantando. Outras notícias para vocês aqui. Impostos e tarifas vão subir na energia. O governo ameaça de novo fazer uma mudança no cálculo das questões de como definir os preços de energia. Aqueles que têm algum investimento, eu tinha algum investimento em bolsa de valores no setor elétrico, sempre considerava o setor elétrico um porto seguro. Quer dizer, era ótimo investir no setor elétrico, ganhava bons dividendos e assim por diante, as empresas cresciam e cresciam e cresciam. Chega uma hora o governo
como ele tinha que renovar concessões do setor em especial geração de energia para 2015, o governo antecipou essa discussão, e na verdade não antecipou uma discussão, ele impôs que essas empresas tomassem um ferro muito grande. Ele quis fazer o quê? Diminuir tarifas, não às custas de redução de impostos, mas às custas de uma limitação no resultado das empresas. O que acaba acontecendo? Nós entregamos o Ministério de Minas e Energias para São Pedro. É fato isso. A frase é do Eduardo Campos, mas é verdade. Ficamos dependentes de chuva. O que aconteceu? Falta chuva, aciona as termoelétricas. O custo de energia da termoelétrica é caríssimo. Quem vai pagar essa conta? O Tesouro Nacional. De alguma ou de outra forma, nós, contribuintes, pagamos a conta. E o que é grave nessa história? É grave que, mais uma vez, o mercado de capitais foi desmotivado. Quando você poderia dizer para o camarada, vem do mercado de capitais, é uma boa alternativa. O mercado de capitais é a moeda com lastro. O dinheiro que nós temos na carteira, qualquer moeda que existe por aí, ela não tem um lastro, não existe mais um padrão ouro, não há nada que dê lastro para isso. Qual é o melhor lastro na economia liberal? Ações. Você tem uma parte daquela empresa, nada te tira disso. Até se considera o seguinte, que dadas todas as crises, quem foi menos especulador, menos jogador e mais investidor, se deu muito bem com Petrobras, Vale, várias outras empresas, até hoje. Por quê? Porque passada essa crise, as empresas não quebrando, se valorizaram. Porque a lógica é que o setor produtivo sempre tem que dar mais do que o financeiro, senão ninguém bota dinheiro para produzir. A gente quer produzir porque a gente acredita que a gente vai encontrar um melhor resultado do que ficar parado. Então é muito ruim quando a gente vê que o governo ou age com empresas que ele controla, ou mercados que ele tenta regular, ou tenta se intrometer, prejudicando enormemente o mercado de capitais. E o que a gente vê hoje é, isso eu tirei há poucos dias atrás, 2, 3 dias atrás, o Ibovespa de novo em níveis baixíssimos, tá? Então, muito do que existe, a culpa é do capitalismo, a culpa é do neoliberalismo, né? Se ainda fosse essas razões, os problemas do Brasil, mas em boa parte isso está ligado ao nosso Estado. E aí para vocês verem aqui uma outra, ó, efeito refis, Vale tem prejuízo de quase 15 bilhões no trimestre. Essa está privatizada, beleza, o que o governo vai lá e faz uma autuação extremamente questionável. Por tudo que eu li até hoje, essa autuação que a Vale recebeu é questionável. Agora, é um processo que pode demorar anos e anos. Muitas vezes para a empresa fica uma situação assim, melhor é fazer um refis, pagar um pedágio aqui e tocar adiante. Mas se coloca na situação do minoritário que viu, graças a esse refis, todo o lucro da empresa ir para o beleléu. Quer dizer, o cara se sente numa situação muito desconfortável. Mais uma vez, total desmotivação ao investimento no mercado de capitais. É importante deixar claro que eu não tenho vinculação política nenhuma, nenhum partido, mas dentro de tudo que eu procuro trabalhar é fazer com que as pessoas questionem por que está acontecendo a inflação, qual é o peso dos impostos, por que eu estou consumindo isso, quer dizer, fazer as pessoas questionarem um pouco mais o mundo em que elas estão inseridas, tá? Isso aqui de algum desses sites eu tirei, então fala, o que é o livre mercado? Alguém produz laranjas, alguém se dispõe a pagar. E aqui estão os caras do Matrix, eu quero me meter no meio dessa história, eu quero tirar minha vantagem. Tá? E essa aqui, esse Harry Brown, a frase dele, quer dizer, a especialidade do governo é quebrar pernas. Depois que quebra as pernas, entrega um amuleto e diz para a pessoa, ó, você caminha graças a mim. Solução para o Brasil, só para não trazer esse quadro tão horroroso, né, distribuir gilete depois para todo mundo cortar os pulsos, quem fica chateado, não tem solução. Vou dizer que tem solução, né? A solução é a educação. E é por isso que eu também assumi esse propósito. É bacana isso da iniciativa de todos vocês que se envolvem com projetos de microempresa, quer dizer, toda a união que vocês fazem de procurar se ajudar e ajudar outras pessoas pelo empreendedorismo, tá? Isso aqui também é uma charge recente da Zero Hora. Logo hoje, na minha aula de matemática, né, vai dar greve de novo na escola. O que a gente vê de novo como crítica a governos? Tá? Muito incentivo a bolsas ou cotas. A gente pode dizer que isso até é válido, mas se a gente tivesse educação de base, de qualidade, não precisava de nada disso. Só que aí vem, por que não existe esse investimento forte na base? Fundamentalmente porque essas crianças jovens não votam, né? Com 5, 6 anos elas não vão lá na urna votar. Então é muito bom para o Uni, eu acho bom para o Uni, mas esse cara é um cara que vota, então é muito mais fácil conquistar. Na verdade a gente tem que fazer um trabalho na base muito maior. Falando mais sobre soluções, tá? Há muito o que fazer. Se a gente dissesse assim, assume o melhor governo
nessa próxima eleição, ele vai ter um trabalho gigantesco, porque o sistema político do Brasil ele é completamente amarrado. Nem que você coloque as melhores pessoas, elas não conseguem, dada a chamada democracia de coalizão, tocar os projetos adiante, porque sempre fica aqueles camaradas querendo moeda de troca. Então as coisas não funcionam, infelizmente. É difícil mudar, mas uma das ideias que eu defendo, talvez vocês já tenham ouvido falar, o tal do Partido Novo, quer dizer, é um partido que quer surgir vendendo justamente ideias liberais de um Estado menor. O Estado necessariamente precisa ser menor? Não. Os Estados escandinavos não são. Mas nesses casos eles têm que ser mais eficientes, né? Então você tem um retorno na saúde, um retorno na educação, tem um retorno na infraestrutura, você tem retorno. Para vocês terem ideia hoje, então, eu viajo hoje à tarde 4 horas para Santa Cruz. Eu viajo 160 quilômetros, vou pagar 3 pedágios e vou encarar uma estrada péssima. É assim ou não é? Né? Essa é a vida que a gente tem, né? Então o que o Estado acaba devolvendo para nós? Infelizmente muito pouco e há muito tempo. Então as soluções seriam aquelas que mostrem um propósito de diminuir o tamanho do Estado. Não adianta ganhar, arrecadar mais e mais e ter 39, daqui a pouco 50 ministérios e assim por diante. Daqui a pouco vão criar, como na Venezuela, o Ministério da Suprema Felicidade, né? Solução, privatizações. Eu quero dizer para vocês que muitas vezes já ouviram contra a privatização. Imagina privatizar a Petrobras. Imaginem como seria bom privatizar a Petrobras. Quanto entraria de investimento estrangeiro? Toda a nossa balança comercial hoje prejudicada pela falta de entrada de dólares, quantos dólares não entrariam? Será que o combustível não baixaria com uma concorrência maior? A gente não teria esses preços bem mais para baixo? Quer dizer, quantidade de investimento, quanto essa empresa poderia se valorizar por causa disso? Só para dar o exemplo da Petrobras, mas de uma maneira geral, o governo tem que se restringir às atividades, e não são poucas, que são propostas para ele. Segurança, saúde, educação, soberania nacional. E ele deveria preservar o controle da moeda, que ele não faz. Nós perdemos a autonomia do Banco Central. O Banco Central hoje segue uma orientação política. Quer dizer, a inflação está do jeito que está. Eu sou extremamente crítico, na verdade. Uma das minhas videoaulas é: vai no supermercado e compre uma série de produtos. Daqui a 6 meses eu vou voltar lá e vou comprar os mesmos produtos. Mas não é isso, eu vou montar minha cesta básica e dentro disso uma das atividades que eu proponho em escola. Cada aluno monte uma cesta básica da sua vida e, passado um tempo, reavalie isso. Questione essa questão da inflação. Essa é a tarefa fundamental do governo. O que o governo tem feito em relação ao controle de inflação? Na verdade, aparentemente tem mascarado números. Os números não são esses aí. Pelo menos para mim, eu não vi nada do que eu consuma não ter crescido menos do que 15%. Outra atividade importante do governo é preservar a livre concorrência, preservar o livre mercado. Justamente o governo faz o contrário. Quando via BNDES, tem os seus escolhidos, aqueles que vão conseguir crédito. Então fica uma situação muito desconfortável. Vários dos empresários hoje, está na última 0 hora, já começam a questionar o papel do governo. Mas nenhum daqueles que precisa comer na mão do governo vai abrir a boca, porque esses todos estão dependendo de crédito, e esse crédito é público. Então é muito preocupante quando o Estado começa a interferir demais. E fica sempre essa onda que a culpa é dos banqueiros e tudo mais. A alavancagem hoje dos bancos públicos é muito maior do que dos bancos privados. Eu falei para vocês, privatizações, fundamental, diminuir o tamanho do Estado. Mercado de capitais, quer dizer, tudo que se fez em contrário, é a melhor moeda de lastro para um país, mercado de capitais. Nós só temos mercado de capitais crescendo quando acontece um boom, dá uma alta na bolsa, o pessoal, agora é vantajoso. Aí uma empresa resolve lançar ações no mercado porque fica vantajoso perder. Pergunto para vocês, tem alguma empresa abrindo capital hoje? Não tem, não aparece. Quer dizer, lamentável. Reformas estruturais, quer dizer, fazer tudo aquilo que não se faz há muito tempo no Brasil, que é muito difícil fazer. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma administrativa, reforma política. Quando é que alguém vai de fato meter a mão nisso? A gente vai esperar tudo estourar lá na frente para tomar uma ação. E empreendedorismo. Qual é a grande chave? Alguém paga essa conta toda. É o pagador de impostos. Mesmo que alguém lá na ponta, um funcionário público está consumindo e está fazendo a parte dele também, para ele receber o salário dele, precisou do empreendedorismo. Então tem que mudar essa questão cultural aqui no Brasil, que muitas vezes é uma cultura de inveja daqueles que se dão bem, para semear ideias de igualdade, né? Não, isso é tudo muito injusto, aquelas ideias meio socialistas, assim. Não, tem que motivar o empreendedorismo. Boa parte das pessoas que enriqueceram, que são milionários, a boa parte delas saiu lá de baixo. Então o que tem que ter? Um Estado que não te atrapalha em relação a isso. Acho que cada um de vocês tem a sua história. Se eu fosse contar as minhas, uma pequena empresa, apenas 5 funcionários,
já rende algum tempo, o tamanho das incomodações e burocracias que o cara precisa atender. Quer dizer, a gente não pode se conformar e achar que isso tudo é bom. Isso é um entrave para todos nós. Eu quero só encerrar aqui. Quem procurar no meu canal, EduW7, tem alguns cartões aqui que eu deixei. Quem puder ajudar a fazer minha propaganda, agradeço. Tá? Eu fiz um vídeo de meia hora, resumo, entrevista de Roberto Campos, no programa Roda Viva, em 1997. É muito interessante olhar essa entrevista, porque você compara situações de 97 olhando 2014, e você vê como a gente está andando para trás. E até mesmo por uma questão de compreensão da história, entender muitas questões. Vocês aqui, nenhum de vocês viveu o golpe militar para valer. Quer dizer, eu sou de 75, quer dizer, entender o que foi o golpe militar, o que foi a ditadura, em que contexto geopolítico aquilo aconteceu. É óbvio que aquilo tudo foi ruim, mas por que aquilo aconteceu? Quem são as pessoas que estão no poder no Brasil hoje? Qual era o papel delas naquele tempo? Quer dizer, ter uma compreensão maior disso é muito importante. Essa entrevista, na minha opinião, é a melhor entrevista que eu vi do Roda Viva. Então, quem se dispor, está lá no meu canal, recém coloquei. É uma meia hora que você para, realmente tem muito a aprender. Esse camarada tinha uma visão muito clara e defendia ideias liberais. Ele tem várias frases marcantes. Uma delas é de que tem 3 maneiras de perder dinheiro: a mais rápida no jogo, a mais agradável com mulheres e a mais certeira dando ouvido aos economistas. Bom, gente, eu teria um vídeo aqui para passar dele, mas não tem problema de áudio, também não é relevante. De uma maneira geral, o que eu queria passar para vocês é isso. Eu quero deixar bem claro que eu estou falando para vocês como empreendedores, então eu tenho um compromisso de procurar passar um recado que eu acredito que agregue valor a vocês. Se uma empresa me chama e diz assim, eu tenho tentado desenvolver alguns projetos com a empresa, você vai falar com chão de fábrica, é uma outra abordagem. Eu não vou falar com chão de fábrica sobre política, sobre títulos públicos e grandes detalhes, né? Eu tenho que falar mais sobre consumo, como é que funciona o marketing hoje em dia, por que a pessoa fica provocada a consumir, como é que ela tem que tentar controlar isso, que efeitos ela vai ter a longo prazo se ela conseguir poupar, ao mesmo tempo se ela ficar endividada, qual vai ser o efeito disso também. Então eu procuro me moldar ao público com o qual eu estou falando. E eu fico à disposição de vocês para qualquer coisa, dúvidas, enfim. Obrigado, gente, pela atenção.